E aí, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é o Tabasco On. Hoje, com este flamenguista que está aqui, Mauro Vasques. Tudo bom, Paulo? Muito obrigado pela presença. Que bom ter você aqui, cara. Que bom estar aqui. Legal. Muito obrigado. Para você que está aqui com a gente, ó, o Mauro é um fera da comunicação. Tem uma jornada e um histórico incrível. Quer ver? Vou te falar aqui, ó. Hoje, ele é VP de Planejamento da NS8, pode procurar aí nas redes sociais, e também fundador da Culture Club. Chamo de da Culture Club ou do Culture Club? O que você prefere? O nosso gênero é fluido. Tanto Fundador faz. de Culture Club. Sensacional. Exato. Muito bem. Bem-vindo, cara. Obrigado. Estou muito feliz. Passagens incríveis. Eu não vou ficar aqui... Você pode ir no LinkedIn do Mauro, tá? Aí tá tudo lá. Eu não vou ficar aqui horas e horas falando, porque o cara tem uma jornada muito legal, mas tem um começo na vida dele que eu acho que eu queria que você fizesse só assim. Eu sempre peço para as pessoas fazerem assim, porque dá um contexto. O teu interesse por marketing começou na empresa da família. Foi. Então, pelo teu querido pai, não é? Foi. Então conta só esse pedacinho, rapidinho, vai. Você começou lá pequenininho. Eu comecei lá cedo, né, na Maurivan Marketing Editorial. O meu pai, ele, jornalista, né, um grande jornalista, passou por todas as grandes empresas de jornalismo do Brasil, foi diretor do grupo masculino da Editora Abril, lançou a Playboy aqui e tal. Ele, quando saiu da Abril, ele resolveu fundar uma coisa que ninguém entendia muito bem. Ele praticamente criou o mercado de marketing de conteúdo no Brasil. E isso em que ano? Isso eu estou falando de 1900 e... Década de 80. 81, por aí. Isso. Há muito tempo. Muito pioneiro, muito disruptivo, muito, né, cara? Muito. Que na época ele chamou de marketing editorial, porque o veículo era impresso. Uhum. Mas era marketing de conteúdo, exatamente isso que se faz hoje, só que a gente fazia isso com o veículo impresso. E foi ali que eu comecei a trabalhar como jornalista, fazendo conteúdo, fazendo matérias, fazendo todo tipo de conteúdo para os clientes. Um cliente grande nosso era inclusive a Veja, da Editora Abril, porque por causa da separação entre publicidade e jornalismo, a redação da Veja na época não podia trabalhar em nada que dissesse respeito a marcas. Então, qualquer conteúdo patrocinado, editorial, era feito por nós, na Veja, né? E com isso a gente trabalhou com várias outras empresas e tal. E a gente fez publicações e dentro desse trabalho, fui me aproximando de como funciona o universo das marcas, do marketing, porque o marketing era nosso cliente, a gente dividia clientes com grandes agências. Então, a gente teve essa vivência muito grande com todo o mercado da época. Conheci bastante gente, me aproximei de várias marcas, Bank Boston na época, a gente... escrevia sobre economia para o Bank Boston de verdade, porque a gente fazia todas as newsletters sobre o mercado do Bank Boston, entrevistando... Nessa época eu entrevistei praticamente todos esses grandes nomes da economia que estão aí, foram entrevistados por mim lá, que fazia essa cobertura econômica. A gente teve outras... daí eu fui evoluindo nessa carreira, tive outros trabalhos jornalísticos, mais jornalisticamente puros, assim, bacanas, mas essa aproximação com o marketing, com as marcas, sempre foi uma coisa importante para mim. Até porque eu sou jornalista, mas sou publicitário também de formação pela SPM. Então, isso sempre esteve presente na minha vida. E isso criou em mim uma paixão não só pelo marketing, pelas marcas, mas pelo storytelling, por entender como isso tem que chegar nas pessoas, como as pessoas recebem o que a gente está fazendo. Que de verdade as pessoas adoram histórias. Adoram histórias. E contar histórias você conta muito bem. Né? É isso. Eu acho que esse background de jornalista me ajudou muito nisso, porque você entende a história de uma outra maneira, né? A publicidade tem uma dinâmica muito própria, o jornalismo tem uma dinâmica um pouco diferente. E essa dinâmica do jornalismo é muito interessante, porque hoje
do jeito que as coisas acontecem na comunicação, e a partir do momento em que as redes sociais se tornaram o grande veículo e o grande mercado que a gente tem hoje, essa vivência do jornalismo e esse entendimento de que você tem que contar a história e continuamente essa história vai ser contada, mais do que vender uma coisa incessantemente, funciona melhor nesse mercado hoje do que o simples achar que você vai fazer um título ou você vai fazer uma coisa inteligente, uma sacada e isso vai acontecer. Então, a inovação começou com teu pai. Começou com ele. Lá atrás. E hoje, né? Porque de verdade ele foi inovador. Ele foi inovador. E dentro da Maurivan, aí a gente teve uma inovação maior, porque lá em 98 a gente começou a trabalhar com a internet. Então vamos lá. Inovação hoje tem que ser de verdade, né, Mauro? Tem que ser de verdade. Tem que ser vivida. Tem que ser real. Não adianta você falar que é inovador. Até porque uma coisa que muitos clientes não entenderam ainda, muitas marcas não entenderam ainda, é que você, já há bastante tempo, né, Paulo? Não é uma coisa nova, né, para gente que está Mas a gente tem que é importante repetir essa linha de pensamento. Você tá nu na praça, as pessoas estão te vendo. Se você está fingindo que você inova, se você só está no seu discurso inovador, isso em algum momento vai ficar claro para as pessoas, né? E você não sabe de onde isso vai vir, mas as pessoas vão descobrir. Ou você inova de verdade, ou você é o que você diz, ou você faz o que você fala, ou você não vai conseguir sobreviver nesse mundo onde a cultura das redes sociais faz com que as pessoas se sintam cada vez mais empoderadas para julgar rapidamente, para decidir sobre as coisas, para entender e para ver outros pontos de vista sobre a sua marca, sobre o seu produto. Então não adianta você fingir. Ou você faz de verdade, ou você está morto. E você acha que as marcas brasileiras, tá? Eu sei que você estuda todas elas e vocês têm muitos clientes lá. Elas estão preparadas, mas de verdade, para transformar o padrão antigo? Ou seja, diversidade, sustentabilidade, antirracismo, equidade e tantos outros assuntos que estão na pauta, na veia, na pele das pessoas hoje? Não. Não estão preparadas? Acho que a grande maioria das marcas brasileiras, não. Pelo menos quando a gente conversa com os CMOs, os empresários, os departamentos de marketing, a gente vê que não. Pelo contrário, essa abertura da sociedade para a diversidade e a multiplicidade de públicos, a multiplicidade de gostos e de formas e essa coisa meio indefinida, né, que antes você achava que o mundo era todo definido e você tinha classificações muito fáceis, isso traz, de uma certa maneira, acuou as marcas. E as marcas, pelo contrário, elas acabam se fechando um pouco dentro de algumas crenças que elas têm, adotam alguns dos ismos, alguns dos buzzwords que a gente vê por aí, que induzem a pensar que você é moderno e diverso, mas na verdade elas não vivem essa modernidade, essa diversidade, né? E elas têm medo disso. Eu ia te perguntar, é medo mesmo? É medo. Quanto é medo e quanto é, na verdade, não saber o que fazer? Então, esse não saber o que fazer traz um medo e uma ansiedade, né? Uma coisa de para onde eu vou, o que eu faço. E aí você começa a tentar imitar. Alguém está fazendo um negócio que é super legal, vou imitar aquele negócio lá. Tem uma onda aparecendo aí, tem um cara que é trending topic, vou tentar imitar. Nossa, agora eu tenho a tábua de salvação, eu contratei um influenciador. Ele vai resolver minha vida, porque ele vai me levar e levar a minha marca para esse mundo. Eu não preciso mais pensar nisso. Põe um influenciador para fazer. Então, mas aí eu digo, lá no almoxarifado, isso não mudou. Não. Lá dentro, porque acho que o menor, eu acho que assim, o setor
O ponto zero de qualquer empresa é no almoxarifado. É. O ponto zero de qualquer empresa é no almoxarifado. Não é no banheiro, nem no bebedor de água. É lá. Porque lá o almoxarifado ele está fechado, né? É uma porta que se fecha e você vai lá buscar o que você precisa apenas. Sim. Mas é isso mesmo, não mudou mesmo. E nas estruturas não mudou, nas estruturas de comando não mudou, nas relações com quem trabalha com a comunicação ou com o marketing não mudou, o entendimento do que é marketing não mudou, né? Então você tenta aplicar coisas novas, inovações, sobre uma base que não está pronta para receber isso. Porque o almoxarifado continua do mesmo jeito, está fechado. Quando você precisa de alguma coisa, você pega, hoje, né? Você faz um pedido, se a empresa foi digitalizada, você faz um pedido na plataforma, né? E vai lá buscar o que você precisa. Mas é isso mesmo, e a gente vê quando a gente vai fazer processo de transformação digital. Uma das coisas que eu fiz ao longo do tempo na minha vida, você vai fazer transformação digital, e eu estou falando do nosso mercado. Então, assim, transformação digital em empresas teoricamente modernas de comunicação, que estão à frente do tempo, que deveriam entender as tendências. Cara, quebrar os silos, quebrar as crenças, os valores estabelecidos, é muito difícil. Porque aí tem todos esses assuntos que a gente está falando aqui, eles ficam bem na fronteira até da intolerância, né, Mauro? Ficam na fronteira da intolerância, e a gente vê isso, né? Tem casos aí, eu já vivi muito isso de pessoas representando marcas que não conseguem entender que, cara, essa é a realidade do mundo. Não adianta você se fechar na sua bolha e achar que o mundo é sua bolha. Se você se fechar na sua bolha e achar que o mundo é sua bolha, você, como marca, não vai sobreviver. Você, na política, pode achar confortável que você vai estar lá cercado de gente que fala a mesma coisa que você, e você fica falando para aquela plateia, para aquela audiência, e está ótimo. Você está tranquilo e confortável. Mas para você inovar, para você chegar nas pessoas no mundo do jeito que ele está hoje, é preciso haver constantemente uma dose de desconforto. Você não inova sem desconforto. Inovar não é confortável. Então, a inovação de verdade só vem com desconforto. E o que a gente entendeu é que a gente tem que ser essa mão que vai junto com os nossos clientes, com as empresas que estiverem dispostas a isso, claro, viver junto esse desconforto. É desse desconforto de você querer genuinamente inovar, de você abrir os olhos e entender a realidade como ela é, e ela muitas vezes, para muita gente que tem essa intolerância, vai ser feia, apesar de não ser, dela ser só a realidade, se você não abrir os olhos para isso, o mundo vai passar e você vai ficar para trás, ou você vai ficar nichado lá naquele pedacinho que você quer, que você acha que é confortável para você, até isso acabar. A gente vê bastante isso, tanto nos modelos de negócios, nas relações entre empresas mesmo, e das empresas com as audiências. E isso é complicado, né, Paulo? É muito difícil para muita empresa e para muita gente que está aí no mercado, gente razoavelmente boa, que não entendeu ainda que de determinadas atitudes que antes eram toleradas, porque não havia voz para certas categorias, para as pessoas diferentes, elas têm que sumir já. Não tem que esperar um pouco, não tem que adaptar, não tem que dar um desconto. Simplesmente você tem que passar a entender que não é exatamente que o mundo mudou. Tem muita coisa nesse mundo que a gente fala que mudou, que já estava lá. A gente só não via. A gente só achava legal, assim, o que a gente fazia, mas não estava vendo que o que a gente fazia, que a gente achava legal, não chegava lá num outro público que era um pouco diferente do que a gente queria, né? A gente mostrava uma população toda sorridente, ou loira, ou linda. Nossa, e agora eu não posso? Não é que agora você não pode. Você não devia ter feito isso nunca.
Porque esse país nunca foi assim. Não é que ele mudou agora. Nós não somos a Escandinávia, né? Exato, não adianta, né? Mas estava muito confortável fazer isso enquanto você era a única opção, enquanto não existia voz para os outros, enquanto não existia um desenvolvimento que permitisse com que os diferentes falassem, com que não existia uma percepção de que modelos estabelecidos por nós do marketing, na verdade, são opressores para muita gente. E hoje isso é real. E, cara, não está errado. E você precisa parar de lutar contra isso e entender que é bacana. E tem que viver com isso. E se a gente viver com isso, se a gente realmente abraçar isso, a gente vai fazer coisas muito mais significativas, muito mais interessantes. E o nosso trabalho vai ganhar uma relevância muito maior. E a marca que realmente viver isso, como tem algumas que vivem, ela se torna imediatamente uma referência e uma relevância inacreditável. Então vamos fala de uma ou duas que você acha, duas marcas que você vê. Eu sei, elas não são clientes da Culture Club, nem da 8, mas duas marcas que você acha que entenderam isso e trabalham isso muito bem, contam essas histórias muito bem, transformando, né, essa jornada, esses sentimentos e comportamentos numa coisa que é fácil, é lisa, é gostosa de se ver. Difícil, não é possível, não tem ninguém, mano. Então nós precisamos começar a agendar a reunião. Você sabe o que eu acho? Precisamos agendar a reunião já. Eu acho que tem muita marca que não entendeu isso ainda, né? Tem número, eu quero ver de você. Tem algumas marcas que sim. Eu acho que tem uma marca que sempre sabe contar as suas histórias, e eu vivi isso bastante de perto, conversando com eles e tal. Eles têm uma plataforma desde muito tempo. Quando eu comecei a falar sobre storytelling, sobre transmídia storytelling, lá atrás, dando palestra e tal, me encontrei com gente da Coca-Cola. A Coca-Cola sempre teve o que eles chamam de as histórias líquidas, que são parecidas com o mundo líquido, né? A modernidade líquida. Que é o mundo deles, de verdade. Exato. Esse mundo fluido, eles são rápidos de entender, de incluir, de trazer essas pessoas, de entender a realidade das pessoas que estão lá. Eles fazem isso, eu acho, de um jeito bacana. E real, né? Eles estão ali perto. Eles podem não ser muito reais na hora de estabelecer preços. No resto. É assim, né? Na hora de colocar esse storytelling na tela, é tudo lindo, hollywoodiano, né? Exato. Os budgets são. Não tem limite para Coca-Cola. Não ser um filme de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, para eles é a mesma coisa. Exato, né? Exatamente. Não estão pensando no ROI desse filme? Não estão. Mas eles precisam. Mas você sabe que tem uma lição aí, né? Qual é? Eles não precisam pensar no ROI. Mas eles também não podem abrir mão nunca, e eles sabem disso, de falar com as pessoas. Eles entendem que uma parte importante do produto deles é essa história. Que a história é o produto, né? Não é só o sabor, não é só o que está dentro da garrafa. É o que está dentro da garrafa e dentro da cabeça. Isso é o produto. Um não vive sem o outro. E isso muita gente precisava aprender. Tem muita gente que acha que investir na história é bobagem, que eu tenho que ver só o ROI. No e-commerce, mais ainda. O cara acha que a única coisa que você tem que investir é em levar gente para o seu site e fazer conversão. Entendi. O que você não entendeu ainda é que tem um monte de outras pessoas que você nunca vai levar para o seu site porque você não está contando história nenhuma para essas pessoas. Você não está se comunicando com essas pessoas. E tem uma marca que eu acho que é, inclusive, polêmica recentemente, até por causa da questão da taxação, que eu acho que entende muito bem as pessoas. E que é a Shein. A Shein? Eles têm eles sabem o que eles estão fazendo. Eles chegaram no mercado com uma proposta muito clara. A marca Shein não é deles. É de todo mundo que veste, que usa e que promove a Shein de graça para eles. Mas para fazer isso, não, tá vendo? Eles fazem de graça. Não. Eles investem muito em criar toda uma plataforma para as pessoas poderem se expressar.
o aplicativo da Shein, que é um super app, ele não é um aplicativo de venda, de e-commerce. Ele é um super aplicativo de venda. Mas ele é uma rede social. A Shein entendeu muito rápido que essas consumidoras, esses consumidores influencers, eles são os melhores cartões de visita que eles têm. Até porque não precisa pagar o cachê do influencer. Não, e é legítimo. O ROI, virando. E é legítimo. E é de verdade. Entendeu? É o consumidor que quer viver essa marca. Por quê? Porque eles, na política de preço, no super fast fashion, fresh fashion que eles chamam, eles, de uma certa maneira, eles prestaram serviço para as pessoas, eles incluíram essas pessoas num mundo que é um mundo que elas querem viver, né? Então, ela abriu uma possibilidade para um bando de gente que estava lá pronto para viver isso e que não tinha como expressar. Eles falavam, não, eu quero todo mundo aqui. Não importa se é gordo, preto, branco, magro, loiro. Eu não estou preocupado com isso. Qual é a sua sexualidade? Vem. Que time você torce? Vem. Pouco nos interessa. Entendeu? Não, é você e a Shein. Como você usa a minha marca para se expressar e se expresse com a minha marca. Eu te dou roupa para você mostrar. Eu faço um monte de coisa. Então eles entenderam esse relacionamento com as pessoas nessa cultura nova. Porque isso é uma cultura que precisa ser abraçada. Eu não vou nem falar de relações trabalhistas, coisas que aí é outro ponto. Mas na comunicação, no tratamento das pessoas e na cultura, eles souberam fazer. Eles sabem se comunicar com as pessoas de uma maneira que fez com que essa marca alcançasse uma relevância gigantesca em muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Você sabe ler, como poucos da sua área, como ler, vou dizer, você sabe pegar os dados do que está por aí e como poucos aplicar para contar uma história. Porque parte de ser disruptivo como você foi estudar BI, você foi estudar como funcionava a entrega de dados. Não é apenas um gráfico, o gráfico está te dizendo uma coisa por trás. Então isso é um facilitador para você na hora de contar uma história, né? Entender o que a informação está te dizendo ali. O que a gente precisa entender é que aqueles dados contam uma história. Você fez um MBA disso, né, Mauro? Eu fiz um MBA em BI. Aonde? Na FIAP. Tá. E foi uma coisa interessante, né? Porque a minha formação é de humanas, né? Apesar de eu, lá atrás, muito cedo, ter feito programação para internet e tudo, até hoje eu brinco com os desenvolvedores de site e tudo, que na minha época eu escrevia o código do JavaScript inteiro, que eram páginas e páginas, e hoje você usa frameworks e reduz o trabalho. Você fala, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso nunca. Eu falei, pois é, você não imagina as noites que eu tive fazendo isso. Eu tive esse contato cedo com esse mundo digital, eu gosto disso, sempre gostei, mas realmente dados, planilha, nunca foi a minha área, até eu começar a trabalhar com rede social. E aí eu entendi que a rede social é muito mais do que simplesmente quantos posts eu vou fazer, qual é a programação, hoje, na segunda-feira, a editoria é tal, na terça é qual, tal, não sei o quê. Não, a rede social ela é social. Ela é ditada por um comportamento que vem do outro lado, que não é o seu. É de quem você está atingindo e quer falar com você. Ela vai usar esse canal para falar com você. E você tem que ouvir. E como é que você ouve? Dados. Então você tem que entender o que eles estão fazendo, o que eles estão te dizendo. Eles estão curtindo? O que eles curtem? Quando eles curtem? Por que eles curtem? Qual é a história por trás disso? Por que não curtem? Porque não curtem, exatamente. Claro. Você fala, isso parece perfeito, mas não deu resultado. Por que isso funciona e aquilo não funciona? Né? Então, e isso, os números estão aí e precisam ser processados. Beleza, essa parte eu fui aprender. Aprendi, né? Me formei, tenho um MBA em BI, arquitetura de dados, tudo isso, né? Estatística, probabilidades, perfeito. O problema é o que se esconde por trás de cada conjunto de dados que você está vendo.
Porque você descobre padrões. E é muito bacana descobrir padrões, né? As pessoas não entendem muito que BI é descobrir padrões, é você olhar padrões. O computador faz isso o tempo todo, ele vai te dar insights a partir de padrões, né? Só que o computador não consegue colocar uma cara e uma história por trás desses padrões. Ainda vai, já vai conseguir. A inteligência artificial está caminhando para buscar. Está caminhando largamente para isso. Mas tem uma questão que é entender de gente. Quem são as pessoas por trás desses dados? Quais são as histórias por trás desses dados? Essa é a chave para você se comunicar direito e para você sobreviver nesse tsunami da cultura das redes sociais e da cultura desse mundo digital, real e irreal ao mesmo tempo. É você entender as pessoas, o comportamento. Então, essa parte é uma parte que, para você fazer BI de verdade, você precisa conectar as duas coisas. Precisa ser haver claramente um conhecimento de pessoas que se traduz em comportamentos. Não o que elas falam, mas o que elas fazem efetivamente. Muitas vezes o que as pessoas falam, ou até o que elas pensam que elas são, quando você acompanha o comportamento delas, é diferente, né? Então, essa parte de entender comportamento é fundamental para tudo que a gente faz. E é a chave do que a gente está fazendo hoje. É conhecer efetivamente o comportamento das pessoas. E agora eu vou entrar no que você está fazendo hoje. Isso. E a honra que você nos dá em estar aqui no Tabasco On com o lançamento da nova empresa. Senhoras e senhores, pela primeira vez na TV brasileira e também nas redes sociais, o lançamento do Culture Club. Vou bater palma agora? Vamos. É isso aí. Estou lançando hoje com você, Paulo. Nunca ninguém ouviu falar do Culture Club ainda, só em apresentações que a gente já fez fechado para alguns clientes. A gente hoje não é mais NS8, agora a gente se chama e vive o Culture Club. Que você pegou logo a referência, né, ao grupo do Boy George. Exatamente. Né? Mas é legal que tem essa referência, mas a ideia... Aliás, o Boy George é muito moderno, né? Se a gente for pensar. Ele é demais. Muito moderno. Olha, se você tem o Waze, você pode colocar, inclusive, a voz do Boy George para te guiar pelas ruas. Sabia? Já ouviu? Eu sabia. De tão abrangente que ele é e a figura dele é. Né? Um cara, um criador, eu acho muito legal a referência ao Culture Club, porque ele é, de verdade, um cara criador fora do tempo. Total. Né? Ele bem à frente do tempo dele. Muito à frente. Na década de 80, você olhava aquele cara e as tranças e toda a maquiagem, do jeito que ele cantava e para quem ele cantava, você se identificava, não importa... do que você gostasse, de rock, de pop, de soul, você se identificava com o Culture Club. É isso. Né? Então, ele é um bom exemplo dessa cultura que a gente está falando, e o Culture Club ele é mais do que ele não é uma agência, é uma empresa que é mais conectada com o que está acontecendo hoje. O mundo não precisa de uma agência de propaganda. O mundo precisa de uma empresa que entenda essa cultura, que viva essa cultura. E é interessante porque você ouve falar por aí que a cultura é o novo fronte de batalha, né? A cultura é o novo mercado. O que é a cultura? A cultura são essas várias manifestações que acontecem hoje, principalmente pelas redes sociais, que dão voz a essas pessoas, né? Você reduziu a barreira de acesso ao instrumento que vai dar voz e que permite com que as coisas cheguem a mais pessoas, e que se desenvolve o tempo inteiro, que está rolando o tempo todo. O que a gente veio disso, de tanto tempo, todo mundo que está lá
de gerações diferentes, de tanto tempo trabalhando com isso e vivendo isso, a gente sabe que você não tem que ter medo de navegar nessa cultura, né? Uma coisa que eu gosto, aí não é nem do Boy George, mas do Paulinho da Viola, que é meu ídolo da vida, a música dele que ele fala, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. O mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Então... Sabe o Paulinho da Viola. Não é? É verdade. Isso descreve bem a cultura hoje. Esse mar não tem cabelos para você agarrar. Você não sabe qual é o curso que isso vai tomar. Esse tsunami pode vir de qualquer lado. E as empresas estão acuadas com isso. Elas precisam entender como superar essas ondas, como conseguir sobreviver a tudo isso que está acontecendo. Qual é a próxima onda? Eu não sei. E eu não estou prometendo para empresa nenhuma que eu vou saber. Claro que, ao usar os dados, analisar os comportamentos, entender os grupos, entender as pessoas, que é o que a gente quer fazer, a gente consegue ter mais informações para conseguir encontrar o melhor curso, de acordo com o objetivo de cada um. A solução que a gente vai dar é uma solução de comunicação? Não sei. Pode ser uma solução de negócios. Pode ser um produto novo. Pode ser que a gente queira se tornar parceiro dessa empresa em alguma coisa, algum lançamento. A gente tem capacidade com parceiros como a Tabasco, para entregar nesse clube as melhores soluções. E por isso que a gente não se vê como agência, porque a gente não é. O nosso negócio não é mais publicidade. Definitivamente não é. O negócio de vocês é cultura. A gente abriu mão da publicidade. Eu não quero fazer campanha publicitária. Mas eu preciso fazer uma campanha publicitária porque eu preciso levar tráfego para o meu site. Tá, se a gente junto, num processo de design thinking, que está no centro de tudo que a gente faz, colaborativo, e toda a nossa cultura é colaborativa, como a rede é colaborativa, como o mundo hoje é colaborativo, a gente entender que existe esse espaço, nós vamos fazer. Qual é a campanha? Não sei, nós vamos resolver juntos com esse cliente. A nossa ideia é estar sempre junto. Ser parte desse cliente. É que o cliente seja parte desse clube. A gente quer membros, a gente não quer clientes. É bem isso que a gente está se propondo. É uma coisa diferente mesmo. Eu estou muito feliz de falar disso. Pela primeira vez, viu? Não falei disso para ninguém ainda. Obrigado por dividir com a gente, cara. Muito bom. Legal. Muito bom. Tem alguma coisa, ou várias coisas de inovação que a Culture Club traz para o mercado? Eu acho que a inovação é a filosofia do que a gente faz. Tá? É muito engraçado, porque na nossa apresentação, que hoje tem exatamente 3 páginas, a gente tem a capa, a gente tem uma primeira explicação do fluxo, de como a gente avalia resultados, e a gente tem o processo. Não tem nada além disso. O nosso processo é a parte que a gente se detém mais tempo e que os clientes e os nossos membros gostam mais. Porque é onde a gente mostra que a gente vive o que a gente fala. Desde o começo, a nossa ideia é ser muito aberto ao nosso cliente e colocar todas as nossas áreas juntas para pensar isso, porque depois isso entra num processo, todos os nossos processos são ágeis, né? A gente usa Scrum para tudo, e a gente inclui o cliente em todas as fases do processo. Então, se você quer uma agência que vai trazer uma apresentação maravilhosa de uma campanha de 300 milhões de reais e você vai aprovar um criativo novo que vai ser um impacto porque o criador trouxe isso e tal, a gente não vai ser essa agência, porque a gente não é uma agência. Se você quer fazer junto, se você quer estar no processo, se você quer estar incluído nesse processo, junto com o seu consumidor, junto com a sua equipe de marketing ou de outras áreas que são importantes. Pode ser o comercial, pode ser, né? Nunca são ouvidas e que estão ali na frente, né? E junto com a nossa equipe inteira,
onde a criação senta junto com o assistente de mídia e a criação ouve, a gente destruiu todos os silos, não tem mais, a gente não tem cargos, a gente não tem nada. A gente tem todo mundo, lógico que a gente tem os especialistas nas áreas, mas a gente tem uma participação ampla de todas essas pessoas, porque a ideia é que a gente fomente a discussão. E dessa discussão e dessa diversidade de opiniões, assim como é na cultura das redes, como é na cultura desse mundo digital, nasçam as melhores ideias. E essas ideias sejam vividas e que a gente faça junto com o cliente o tempo inteiro. Essa é a inovação principal. Todas as ferramentas que todas as agências têm, a gente tem. Né? Então, o que eu acho que é diferente é que se precisar criar uma nova ferramenta, vocês vão criar. A gente vai criar, a gente vai atrás. E vai mesmo. Você sabe que na Babel, o Social Bakers, que hoje há algum tempo foi vendido e está dentro de uma das maiores ferramentas de monitoramento de redes sociais do mundo, um dos primeiros clientes do Social Bakers no mundo e o primeiro cliente do Social Bakers no Brasil foi a Babel. Era uma empresa, uma startup na República Tcheca. E eu conversava com eles na República Tcheca. A minha atendente ficou tão íntima que ela me convidou para o casamento dela na República Tcheca. Eu falei, desculpa, mas não vou conseguir. Uma viagem longa. Não tem São Paulo, não vai dar né? Certo. Não tem um direto nessa ainda. Vai ter que parar. Não vai rolar. Tem que fazer 2 ou 3 pontos, né? Para chegar lá na Tchecoslováquia. Porque a gente ajudou a desenvolver o produto. Então, é um produto que está aí, que todo mundo usa. Então ali atrás já tem uma sementinha do Culture Club. Tem uma sementinha. Não é? O Culture Club é produto dessa vida, né? Dessa história. E da história de todo mundo que está comigo lá fazendo isso junto. Né? Todo mundo contribui. Uma das coisas que a gente falou quando a gente criou, que surgiu do grupo, tá? Não surgiu de mim, não surgiu do Walter, que é o nosso CEO, foi que a gente vai ser o Banksy das agências. Sabe o Banksy, o artista? Sim. Então, como é que o Banksy faz? O que ele faz? A gente foi estudar o Banksy. Assim, como é que ele passa a mensagem dele? Como ele se torna relevante sem ser comercial? Né? Ele não é intrusivo, né, Mauro? Não é. E aí a gente foi entender essa lógica e é isso. A gente está nascendo, as nossas redes sociais estão nascendo. E vou falar para você, a gente não está fazendo rede social do Culture Club só para a gente ter. A gente quer mostrar que a gente é da cultura. A gente vai se dar bem na cultura da rede social. A gente vai ser influente e influencer na rede social, porque a gente sabe como fazer isso. E é isso que a gente está se propondo a fazer para todo mundo que vier com a gente nessa aventura aí. Tem um número de culturees que podem participar? Como é que vocês pensam isso? Nós temos aqui nossos culturees, a nossa confraria. Isso, penso eu, ouvindo o que você está falando agora, que não tem, né? Não tem. Tudo aquilo que for necessário. É isso. Inclusive, se dentro de um clube a gente conseguir juntar negócios, pessoas, oportunidades, bacana, né? A gente está lá para isso. Eu vou vender os títulos. É isso mesmo. Atenção. Quer comprar um título do Culture Club? É comigo. Vendas com Paulo Veronese. Tá? Eu vendo um título para vocês. Tá brincadeira. É isso mesmo. E eu acho legal que assim, a primeira empresa que aceitou essa proposta e que se reconheceu nisso e que foi uma coisa assim de um amor imediato foi a Futurum, que é hoje o nosso grande cliente, né, que é a Futurum Venture Capital, que é uma empresa de venture capital que investe em startups, que investe em tecnologia, que está à frente do seu tempo, que tem o Google Stocco como um dos sócios. É uma empresa que vive essa inovação, né, e com todos os sócios lá. E é bacana a gente ser escolhido para ser a empresa que vai fazer com que essa outra empresa inovadora se torne o que eles querem, que chegue às pessoas que eles querem, que lance os produtos que eles querem, porque eles encontraram na gente e reconheceram na gente essa inovação irmã
da inovação deles. Isso é bacana. Não, isso é muito bacana. Isso é demais. Né? Isso foi muito legal. Foi uma identificação assim imediata. Amor à primeira vista. E foi, viu? Amor Culture Club, é diferente, é à primeira vista. E foi. Né? É muito legal. Eu acho que vocês criaram de verdade um lugar para muitas marcas do nosso mercado perderem o medo de falar com o consumidor final, perderem o medo de se comunicar, né? E tirar esse ranço que precisa de verdade ser tirado de dentro das empresas, do almoxarifado, não é verdade? E de verdade da cabeça de quem está controlando tudo isso. Isso é importantíssimo. Então tem design thinking com cultura diversificada. É isso. É sensacional. É isso. Isso é o muito bacana. Plan. Parabéns. Legal, obrigado. Eu te agradeço muito, Mauro, por ter vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu agradeço muito o teu tempo, que eu acho que o tempo, digo sempre, é o nosso maior asset, é a coisa mais querida para nós todos, então eu agradeço muito. O Tabasco On é meu, é seu, é da Culture Club, é dos parceiros, de todos que queiram estar aqui, é só avisar, a gente está muito perto, até fisicamente, a gente está a alguns quilômetros de distância apenas, então sempre que você quiser e puder estar aqui, por favor. Depois vamos fazer uma rodada com o time inteiro, trazer o Valtinho também. Legal. Né? Trazer talvez uma marca para a gente fazer aqui uma conversa, um debate. Bacana. Podemos fazer até um programa debatendo talvez uma ideia, uma campanha e colocar isso para que outros sócios do clube possam dar opiniões. Pode ser uma coisa muito bacana. Bem bacana. E você sempre que só avisa e vem. Bom. Aqui é só avisa e vem. E você já é membro, né, do Culture Club. Obrigado, agradeço. Vamos com o time da Tabasco lá também. Vamos, como diz o mineiro, vamos parpitar. Vamos. Que parpitar é bom demais. Vamos lá. Mauro, muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. Gente, Tabasco fica por aqui, mas continue com a gente nas redes e também aqui no canal Marketing. Tchau. Vamos dar um tchau aqui na grande. Vamos tchau. Tchau, obrigado.